Olá, pessoal, tudo bem? Bom, agora vamos falar da função exponencial. Na última aula, nós falamos um pouco sobre potências e agora vamos continuar o conteúdo falando da função exponencial. A função exponencial de base A é para qualquer número A maior do que zero e diferente de 1, é a função definida pela expressão a elevado a x, tá? Então, repare que o A, nesse caso, é fixo e o x vai ser o expoente, tá? O x está aqui. O x vai ser o expoente da potência a elevado a x, tá? Então, repare que todos esses exemplos aqui que eu coloco abaixo são exemplos de funções exponenciais, tá? Onde o número que está em amarelo é a base destacada. Repare que a base em uma função exponencial, como esse caso aqui, sempre vai estar fixa e o que está variando vai ser o expoente da sua potência, tá bom? Então, você tem, por exemplo, a função f de x igual a 2 elevado a x, a função g de x igual a 1 sobre 2 elevado a x e assim por diante, tá? Uma observação importante que acaba gerando muita confusão entre os alunos que estão começando a estudar a função exponencial é confundir a função y igual a x ao quadrado com a função y igual a 2x, tá? Essas funções aqui, elas são completamente diferentes, tá? Então, muito cuidado para não confundir, nesse caso, essas duas funções. Repare que as duas funções, elas são definidas como uma, uma potência, tá? Só que nesse caso daqui, o expoente vai estar fixo. Quando você coloca a função y igual a x ao quadrado, o expoente vai estar fixo e o que está variando é a base. E no caso da função exponencial, você tem que a base vai estar fixa da sua potência e o que está variando vai ser o expoente, tá bom? Então, são duas funções completamente diferentes. A da primeira, a gente sabe que o gráfico é uma parábola e essa outra a gente vai ver daqui a pouco como é o gráfico, tá? Mas são funções totalmente distintas. Uma observação que também vale a pena comentar é por que que a gente pega a função exponencial de base a diferente de 1, tá? Porque se você considerar a função f de x como sendo 1 elevado a x, tá? Essa função aqui não tem muita graça você fazer o estudo dela. Para qualquer x que você me der, isso vai retornar sempre para você o número 1. Isso vai ser verdade para qualquer x pertencente ao real, pertencente aos reais. Tá bom? Então, quando você considera a função ex- exponencial de base 1, é simplesmente a função constante, tá? Então, não tem graça considerar esse caso. Esse caso aqui é considerado como uma exceção no estudo das funções exponenciais, tá? Então, para não ficar trabalhando, tirando sempre essa exceção, daqui a gente vai desconsiderar logo no começo a função exponencial de base 1. Bom, como é o gráfico da função exponencial? Vamos começar olhando para esses dois exemplos e vamos começar aqui com o método tradicional, que é escolhendo alguns valores para x e plotando os valores de f de x f de x no plano cartesiano, tá? Aqui eu vou plotar duas curvas. A primeira curva vai ser essa curva em vermelho, que é o gráfico da curva y igual a 3 elevado a x, tá? Então, é a função exponencial de base 3. E você tem também a curva em azul, que é a curva da função exponencial y igual a 1/3 elevado a x, tá? Então, repara o seguinte, quando x for igual a menos 3, tá? E você substitui no valor, no valor da expressão para f de x, você obtém que esse número daqui vai ser igual a 1 sobre 27, tá? À medida que o x ele vai crescendo, os valores de f de x também vão aumentando, tá? Quando x for igual a menos 2, o f de x vai ser igual a menos 9. Quando x for igual a menos 1, você teria que o f de menos 1 é 3 elevado a menos 1. Isso a gente sabe calcular, vai dar 1/3.
o f de 0. O f de 0 vai ser igual a 1, tá? O f de 1 vai ser igual a 3 e assim por diante. O f de 2 é igual a 9 e o f de 3 vai ser 27, tá? Então, aqui nós temos alguns desses valores, por exemplo, tá? Alguns desses valores e o seu gráfico, tá? Repare que a função exponencial, depois do x elevado a zero, pelo menos no caso dessa função daqui, y igual a 3 elevado a x, ela tem esse comportamento que vai estar sempre crescente, tá? E depois de x maior do que zero, depois de x maior do que zero, ela cresce muito rápido, tá? O próximo valor, ele não está aqui, mas se você substitui, você teria que quando o x for igual a 4, o f de x, por exemplo, seria 3 elevado a 4, que é 81. Tá? Se você substituir por 5, seria 3 elevado a 5, que é 81 vezes 3, que já é um número muito alto. Então, repare que a inclinação dessa curva, f de x igual a 3 elevado a x, ela é muito íngreme, tá? Ela não chega a ser uma curva vertical, tá? Para valores grandes de x, mas ela cresce muito rapidamente, tá bom? Já, já a função g de x igual a 1/3 elevado a x, ela tem um comportamento interessante, né? Então, quando o x for um número negativo, por exemplo, quando x for igual a -3, ela vai valer 27, e depois, à medida que x vai aumentando, seus valores de f de x eles vão diminuindo, tá? Então, quando x for igual a -2, vai dar 9, quando x for igual a -1, vai dar 3, basta que você inverta o número, tá? Quando x for igual a 0, vai dar 1, e assim por diante, tá? Então, aqui em azul, nós temos o gráfico da função 1/3 de x, tá bom? Quando você olha a fórmula da função g de x, ela é dada sempre por 1/3, né, que é a base da sua função exponencial elevada a x, tá? Isso daqui, por um lado, vai dar para você 1 dividido por 3 elevado a x, que usando as propriedades de potência, a gente sabe que pode transformar essa potência daqui na base 3, só que agora mudando o expoente. Então, o expoente aqui ficaria negativo. 3 elevado a menos x, tá? Mas 3 elevado a menos x, você logo reconhece essa expressão como sendo a fórmula de f, agora calculada no ponto menos x, tá? Então, quando você substitui x por menos x, você teria 3 elevado a menos x, tá? Então, o valor da g em qualquer ponto é igual ao valor da função f no ponto menos x, tá bom? Então, por exemplo, você tem aqui, por exemplo, que o valor, se aqui, por exemplo, for um ponto x, tá? Então, o valor da sua função g no ponto x, ele vai ser exatamente igual ao valor que essa função tem no seu ponto simétrico, que a função g, que a função f tem no seu ponto simétrico, na função menos x, tá? Aqui, tá bom? Então, se você só soubesse desenhar, por exemplo, o gráfico de f de x igual a 3 elevado a x, basta você notar, tá, que essa propriedade daqui sempre vai ser satisfeita, que g de x é igual ao f de menos x, tá? E uma função que tem essa propriedade daqui, o seu gráfico pode ser obtido quando você reflete o gráfico de f em torno do eixo y, tá bom? Porque para qualquer ponto que você pega aqui, por exemplo aqui, o valor que a função g assume no seu ponto menos x, por exemplo, seria essa mesma altura, tá bom? Então, basta que você reflita o gráfico de uma em torno da reta, que é o eixo dos y, tá bom? Em torno do eixo do y. Então, mas é só uma observação, se você for desenhar os pontos também, você vai conseguir desenhar o gráfico dessa outra função, g de x igual a 1/3 de x, tá? Como nós vamos ver daqui a pouco, o comportamento dessas duas funções aqui, elas vão servir de protótipo, ou seja, de modelo para as funções exponenciais. Nesse primeiro caso, a gente vai ver que a função exponencial que tem a base
maior do que 1, tá? Como é esse caso daqui, ela tem um comportamento muito parecido com o gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x. Claro, vai mudar um pouco a inclinação, vai mudar os valores, mas o gráfico vai ser muito parecido com essa curva em azul, tá? E quando você olha a função g de x igual a 1/3 elevado a x, o gráfico dessa curva aqui em azul, ele vai servir como modelo para todas as funções exponenciais cuja base seja o número entre 0 e 1, tá bom? E aqui eu coloco alguns exemplos, tá? Do gráfico da função exponencial a elevado a x para algumas bases, tá bom? E note aqui que nesse primeiro caso daqui, tá? Quando estamos considerando as funções y igual a 10 elevado a x, deixa eu colocar isso com uma outra cor, y igual a 10 elevado a x, y igual a 5 elevado a x, y igual a 3 elevado a x e y igual a 2 elevado a x, que são essas curvas que estão indicadas por essa setinha, note que em todos esses casos, nós temos que o a é um número maior do que 1. Agora, nesse outro, e repare o comportamento dessas funções, tá? Todas passam aqui pelo ponto 0,1, tá? E são funções sempre crescentes, tá? Ou seja, quando você anda da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, que é o sentido em que os números crescem no eixo do x, o gráfico da sua função vai estar sempre subindo, tá bom? Sempre subindo. Então, nesse caso, para os valores que a sejam maiores do que 1, a função exponencial sempre vai ser uma função crescente, tá? E o jogo se inverte quando você está considerando funções exponenciais, como esses exemplos aqui, tá? Em que a base, por exemplo, seja um número menor do que 1, tá? Então, repare que nesse segundo caso daqui, a base, nesse caso, são números ainda positivos, mas menores do que 1. E aí, nesse caso, o comportamento da função ela se inverte, né? Quando você está andando no sentido dos números, que é da esquerda para a direita, no sentido em que os números crescem, o gráfico da função exponencial ele vai estar sempre diminuindo nesses casos, tá bom? E você consegue provar sempre, tá? Com um pouquinho mais de matemática, com um pouquinho mais de trabalho, você consegue provar que isso sempre vai ser verdade, tá bom? Quando o A for um número maior do que 1, o gráfico vai estar sempre subindo, os valores vão estar sempre crescendo à medida que os valores de x crescem, e eles crescem muito rapidamente. E no caso em que o A for um número entre 0 e 1, à medida que o x vai crescendo, os valores de f de x, eles vão diminuindo, como é o caso aqui da função g, tá bom? Bom, então, outras propriedades que você obtém a partir quando você faz a análise do gráfico é que o ponto 0,1, ele sempre é um ponto do gráfico, tá? Para uma função exponencial de qualquer base, tá? Então, o ponto 0,1, ele está sempre no gráfico. Por quê? Porque quando você olha para a função f de x igual a elevado a x, você tem que o f de 0 vai ser igual a elevado a 0, que é igual a 1, tá? Então, como isso daqui vai ser 1, isso quer dizer que o ponto 0,1 sempre pertence ao gráfico dessa função. Bom, o domínio vai ser R. Repare que você pode trocar x, nesse caso, por qualquer número real, tá? À medida que você pode calcular a potência de qualquer número real e ainda vai fazer sentido esse número, tá? Toda vida que você for colocar na calculadora, no Excel, ou tentar fazer a conta manualmente, se você troca x por qualquer valor, ele vai retornar para você um número real, tá? Então, como não tem nenhuma restrição sobre os números reais para as possíveis entradas que a função f de x aceita, então, nesse caso, o domínio é igual a toda a reta, ao conjunto de todos os números reais, tá bom?
Uma terceira observação que você consegue provar também, que não dá muito trabalho, é que a de x, seja a base maior do que um ou menor do que um, ela sempre vai ser uma função positiva, tá? Repare que para todos esses valores aqui, pelo menos nesse exemplo que a gente obteve, foram sempre números maiores do que zero, independente se x eram números negativos ou positivos ou zero, toda vida que entrou lá um número real, ele sempre retornou para você um número que é maior do que zero, tá? Um outro modo de você enxergar isso é que o gráfico de uma função exponencial em qualquer base sempre vai estar acima do eixo x, tá bom? Se o gráfico estiver sempre acima do eixo x, a função vai ser positiva. Se ela corta o eixo x em algum ponto, nesse ponto ela vai ser zero, e os pontos em que a função está abaixo do eixo x, a função seria negativa, tá? Como o gráfico vai estar sempre acima do eixo x, essa função vai ser sempre positiva, e essa propriedade, claro, você consegue perceber fazendo uma análise do gráfico, mas você pode também provar matematicamente que isso sempre vai ser verdade, tá? Na aula de exercícios eu posso comentar, mostrar essa prova daqui da propriedade 3, para quem tiver interesse, tá bom? A imagem é o intervalo de zero até o infinito, tá bom? Ou seja, para qualquer função exponencial, se você projeta os pontos do gráfico, vamos dar uma olhada aqui, projeta os pontos do gráfico sobre o eixo y, você sempre vai conseguir um número positivo, tá? Lembre que a imagem é um conjunto de todas as saídas, tá? Todas as saídas que a sua função admite. E dado qualquer número real que seja maior do que zero, você consegue mostrar que sempre vai existir um número real como entrada, tal que a imagem dessa função seja esse número, tá bom? Então, quando você projeta todos, todos os pontos do gráfico de uma função exponencial, quando você projeta todos os pontos do gráfico de uma função exponencial sobre o eixo y, a gente obtém a imagem, que nesse caso vai ser esse conjunto, tá? Então, a imagem é o conjunto dos pontos que estão, esse conjunto aqui em verde, tá bom? Estão acima do eixo do y e maior do que zero. Maior do que zero porque a função exponencial nunca vai ser igual a zero, ela sempre vai ser maior do que zero, tá? Então, deixa aqui como se fosse um abertozinho, tá bom? Então, de novo, é uma propriedade que você consegue se convencer a partir da análise do gráfico, mas também, se você for uma pessoa rigorosa ou matemático, ou uma pessoa que gosta de entender matemática, você consegue provar também que a imagem, nesse caso, é o conjunto, é esse intervalo aberto, o conjunto de todos os valores que são maiores do que zero, tá bom? O crescimento, o que é que você consegue falar sobre o comportamento dessa função? Ora, para a maior do que 1, ela é uma função sempre crescente, ela cresce muito rápido, tá? Então, ela é sempre crescente, ela é crescente em toda a reta, sempre crescente, tá bom? E quando A tiver entre 0 e 1, ela vai ser sempre decrescente, tá? Essa é uma propriedade que vocês podem provar usando só matemática básica, mas dá um pouquinho de trabalho, mas no curso de cálculo 1 vocês vão demonstrar isso daqui muito rapidamente, fazendo duas contas e, claro, usando a teoria desenvolvida, tá bom? Então, que nesse último caso é sempre decrescente. Então, essas são as propriedades chaves, as propriedades básicas que você tem que ter em mente quando você está analisando o gráfico de uma função exponencial, tá? E sempre tenha em mente a diferença entre esses dois casos, de qual é o comportamento do gráfico quando A for um número maior do que 1 e como é o gráfico da função exponencial quando o A for um número entre 0 e 1, tá? São comportamentos bem diferentes, é importante ter em mente
os dois casos. Então, aqui, de novo, é o resumo do comportamento do gráfico da função, do gráfico da função f de x igual a a elevado a x, a depender, claro, da base a. Então, se a base a for um número maior do que 1, a função exponencial sempre vai ser crescente, ela sempre passa pelo ponto 0 e 1 e tem esse comportamento daqui, tá? Quando a for um número entre 0 e 1, a função exponencial sempre decresce, claro, também passa pelo ponto 0 e 1, porque em ambos os casos você tem que a elevado a 0 vai ser igual a 1, então o ponto 0, 1 ele pertence à imagem que está no gráfico, tá? Lembre que os pontos que estão no gráfico sempre são pontos da forma x, f de x, tá? Sempre são os pontos da forma entrada, saída daquele ponto, tá bom? Bom, se você conhece o gráfico da função exponencial, você consegue também, de um modo até rápido, obter gráficos de funções parecidas com a função exponencial, tá? De transformações da função exponencial, tá bom? Os exemplos que eu vou mostrar agora, eles são específicos para a função exponencial? Sim, mas vocês podem aplicá-los para qualquer função, tá bom? Então, é um tópico interessante que vale a pena discutir. Então, ó, imagine que você já sabe desenhar o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Como é que, nesse caso, você vai desenhar? Então, você sabe desenhar o gráfico de f de x igual a 2 elevado a x. Como é que você consegue desenhar o gráfico, então, de g de x igual a 1 mais 2 elevado a x, tá? Então, nota o seguinte. A função g de x, ela é definida... A função g de x, ela é definida por 1 mais 2 elevado a x. Só que 2 elevado a x é a função f de x, tá? Então, o que é que você está fazendo em cada ponto, tá? Em cada ponto que entra, que é visto como entrada da função g, que nesse caso é qualquer número real, ele vai primeiro transformar esse valor a partir da função f, ele é f de x, e depois vai somar o resultado com 1, tá? Então, ó, se você pega, por exemplo, o ponto 0, né? Então, a gente sabe que a imagem do ponto 0, pela função exponencial y igual a 2 elevado a x é 0, tá? Quando você olha para a função g, o ponto que é a imagem do 0 vai ser o ponto 2, tá bom? Então, seria aqui esse ponto 2, tá? Mas isso acontece não só para o 0. Você está somando 1 quando você olha para a imagem do 0, mas também quando você olha para a imagem do número 1, do número 2, quando você olha para a imagem de qualquer ponto x, tá? Você pega o valor de f de x, quando você olha aqui para a fórmula, por exemplo, esse número daqui, se aqui for o ponto x, por exemplo, então você vai olhar o valor que essa função, que a f admite nesse ponto, olha para esse valor e soma mais um, tá? Soma mais um para daí, então, obter o ponto no gráfico da G, tá? Se você faz a mesma análise aqui no ponto 1, você percebe que o f de 1 é igual a 2, tá? Então, f de 1, nesse caso, seria igual a 2, que é esse ponto. Para que você obtenha o g de 2, pega esse ponto e translada uma unidade para cima, tá bom? Obtendo aqui, então, o ponto que está no gráfico da G. Então, o g de 2 seria 3, tá? Então, note que o gráfico de G, isso é uma observação importante, ele é uma translação do gráfico de F uma unidade para cima, tá? Todos os pontos eles podem ser obtidos. Eu fiz aqui para 3 pontos, mas a análise é a mesma para os outros pontos, tá? Então, todos os pontos no gráfico da G, no gráfico de G, podem ser obtidos
transladando os pontos o gráfico de f, uma unidade para cima. Tá bom? Essa análise que eu fiz para a função exponencial, mas essa técnica ela funciona quando você tem qualquer função g que seja definida por uma expressão assim, por exemplo, da forma se g de x for igual a 1 mais f de x, então, e você tem o gráfico da função f, para obter o gráfico da g, basta que você translade o gráfico da f uma unidade para cima. Se você tivesse, por exemplo, que a g de x fosse dada por 2,5 mais f de x, basta, basta, bastava que você transladasse o gráfico da f 2,5 unidades para cima, e aí você obtém o gráfico da g, tá? Então, a partir de um gráfico, você consegue desenhar muitos outros gráficos que são parecidos com o gráfico que você tinha inicialmente, tá bom? Que tem alguma relação com o gráfico que você tinha inicialmente, tá? Pelo menos quando a relação for simples, como essa daqui, tá? Uma análise também muito parecida, você tem quando você olha para a sua função h. Aqui eu vou repetir a fórmula da função h. Ele disse que a função h era dada por menos a função h de x. A função h de x é dada por menos 2 elevado a x, tá? Então, você nota que a função h ela é dada por menos vezes o f de x, porque o que está aqui é a expressão que nós tínhamos definida por f de x, tá? Então, para que você obtenha o valor de h em qualquer ponto, que é essa curva aqui que vai estar em vermelho, esse aqui é o gráfico da h, e esse aqui é o gráfico da f, para que você obtenha o valor de h em qualquer ponto é muito fácil. Olha para o ponto, imagina que aqui seja um ponto x, tá? Se aqui é o ponto x, para que você obtenha o valor do f de x, você traça uma reta vertical a partir do ponto x. Quando esse ponto cortar o gráfico, então essa altura daqui seria o ponto, o valor que a função admite no ponto x, tá? Só que quem é o valor que a função admite? Quem é o valor de h de x? Para que você obtenha o valor de h de x, basta que você multiplique o valor de f de x, que é dado aqui, por menos 1. Tá? Veja que é menos o valor de f de x. Então, nesse caso, o valor da função h, você tem esse valor f de x, vai pegar esse mesmo tamanho, só que vai trocar esse cara, e colocar ele do outro lado do eixo do x, tá bom? Obtendo aqui, então, por exemplo, ponto menos f de x. Ele tem o mesmo tamanho que o que o, que o f de x, só que é negativo, tá? Então, esse cara aqui seria o menos f de x, que é menos 2 elevado a x, tá bom? Então, o gráfico aqui da h, isso aqui é para qualquer ponto x, tá? Para que você obtenha o gráfico de uma função que é dada por h de x igual a menos f de x, se você já sabe desenhar o gráfico da f, basta que você reflita o gráfico da f em torno do eixo x, tá? Bom, muito provavelmente essa análise aqui ninguém nunca fez para vocês nunca tinham pensado sobre isso, tá? Então pode ser um ponto que vocês têm alguma certa dificuldade, mas se vocês entenderem esses dois pontos daqui, como eu desenhei o gráfico da função g a partir da f
e como nós podemos obter o gráfico da função h a partir da f, olhando apenas as expressões da g e da f, isso vai ajudar vocês bastante a desenharem gráficos de, 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 de funções que, de alguma forma, estão relacionadas com funções que você já sabe, tá? De alguma forma, isso tem a ver com conteúdo de transformações de funções e seus gráficos, tá bom?